Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Boa noite, professor Rodrigo, aqui para deixar mais uma aula de língua portuguesa. Pessoal, hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Espero que todos estejam bem. Espero também poder reencontrá-los o mais breve possível na escola. Hoje nós vamos abordar um assunto, um tema que é bem simples de ser compreendido. São os suportes textuais. Então, basicamente, o que é um suporte textual? É aquilo que você coloca o texto sobre. Então, é aquilo que dá base, que dá suporte, como o próprio nome diz aí, né, ao texto. Então, se você imaginar, por exemplo, o quadro que é utilizado na sala de aula pelo professor, aquilo dali é um suporte que serve para a materialização de diferentes gêneros textuais. Então, no quadro lá da sala de aula, o professor pode escrever um poema, pode escrever a letra de uma canção, pode escrever uma receita culinária, uma anotação. Então, aí eu tenho diferentes gêneros textuais sendo materializados através do suporte quadro negro ou quadro branco, como é o nosso caso, né? Então, pessoal, não confundir o que é gênero textual, que nós já abordamos, né? E o que é suporte. O tema da aula de hoje são os suportes textuais. Então, tudo aquilo que você pode colocar um texto sobre é um suporte textual. Então, o suporte textual é o meio físico ou virtual. Então, se você parar para pensar, antes do computador, das telas, né, do tablet, do celular, os suportes textuais eram físicos apenas. Mas com as novas tecnologias digitais, hoje nós temos também os suportes virtuais. Então, o suporte textual é o meio físico ou virtual que serve de base para a materialização de um texto. Desde a antiguidade, faziam parte da vida das pessoas quando se manifestavam de diferentes formas, com as pinturas em cavernas. Então, aquilo ali, a pedra, né, na caverna, era um suporte, é um suporte textual. Até o outdoor, que hoje nós vemos nas cidades, né? E mais recentemente entraram no ambiente virtual da internet. Então hoje nós temos textos circulando através das telas de computadores, notebooks, celulares, tablets e vários outros aparelhos digitais. Aqui nós temos alguns exemplos de suportes textuais inusitados, eu diria, diferente do que a gente costuma utilizar. Quando se fala em texto, o aluno ele costuma relacionar texto muito ao que é escrito, aquilo que está escrito no papel. E nós já vimos que existem os textos que não são escritos, né, os chamados textos não verbais, e existem também outros suportes textuais que vão além do papel. Então, nesse caso aqui, nós temos o primeiro, o papel, sendo representado pelo cartaz, então bem-vindo aí. Até faltou aqui nessa imagem o hífen, né, separando bem-vindo. Nós temos aqui o para-choque de caminhão, né? Acho que é para-choque que se fala, né? Que está aí transmitindo também uma mensagem, um texto. E nós temos uma tatuagem onde o suporte textual aí é o próprio corpo humano. Então vejam a diversidade aí de suportes textuais que nós temos à nossa disposição. Os primeiros suportes utilizados para a escrita foram as tabuletas de argila ou de pedra. Isso vocês veem bem nas aulas de história, né? Outro objeto que serviu como suporte para a escrita foi o papiro. Os fragmentos de papiros mais recentes são datados do século II a.C. Aos poucos, o papiro foi sendo substituído pelo pergaminho. O pergaminho era um pedaço de couro bovino ou de outros animais, sendo uma evolução na forma de armazenar a escrita, pois ela se conserva mais ao longo do tempo. Então, quando você assiste aí um filme, uma novela de época, você enxerga, você percebe que a escrita ela se dava de uma forma diferente, né? Ou através da argila, ou através do pergaminho ou do papiro, até evoluirmos e chegarmos ao papel, que é o suporte hoje mais utilizado ainda, né? Não sabemos aí porque hoje os textos digitais, as tecnologias digitais hoje estão muito avançadas. Então, provavelmente no futuro as pessoas deixem cada vez mais de utilizar o papel.
A invenção do papel, feito de fibras vegetais, é atribuído aos chineses no ano de 123 a.C. E essa imagem aqui representa todo o processo, né, de fabricação do papel, desde a colheita lá da planta, né, das fibras vegetais, até o estágio final. Continuando, os suportes na era digital. Então hoje você tem os suportes digitais, né, que vocês certamente utilizam bem mais do que eu. Então a tela do celular, a tela do computador, tudo isso pode servir como suporte para textos, para os gêneros textuais. Então você pode ler um livro através do celular, você pode mandar um e-mail através do celular. Veja que eu estou falando de gêneros diferentes, né? Você pode fazer um texto não verbal, ou seja, criar um desenho, uma imagem. Então tudo isso é texto sendo produzido dentro desses suportes digitais. Os suportes digitais caracterizam por serem extremamente hipertextuais e hipermodais. O que é isso? Vamos ver aqui. O hipertexto é o termo que remete a um texto em formato digital, ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas denominadas de hiperlinks ou simplesmente links. Então, quando você abre um site da internet, por exemplo, você observa que ali existem diferentes links. Não há apenas ali um texto, um gênero textual. Então, você tem um link que leva a um vídeo, você tem um link que leva a uma música, você tem um link que leva a uma imagem, você tem um link que leva a outro texto. Então, esse é o chamado hipertexto. E essa imagem aqui, ela representa bem o que é o hipertexto, né? Porque você vê ali o texto na tela do computador com vários direcionamentos. Você pode pesquisar outros conteúdos, você pode ouvir uma música. Então, são os chamados hipertextos. Aqui nós temos um exemplo disso que eu estou falando. Note que cada texto na cor azul é um link que irá remeter a um outro texto. Então aqui é um site da internet, você clica lá no Wikipedia, né? Quer pesquisar alguma coisa no Google, geralmente ele apresenta assim, um texto que faz indicações para outros textos, para outras informações. Então aqui eu posso acessar a imagem, eu posso acessar a biografia de quem escreveu o artigo, eu posso acessar conteúdos relacionados a esse artigo. Então cada linha dessa em azul representa um link, representa um novo texto, e tudo isso está sendo representado aí no suporte textual tela do computador. Às vezes para complementar informações, outras para fazer apenas referência a algum termo. A essa ligação dá-se o nome de hipertexto. Assim, ao passar o mouse pelas imagens ou os textos, o usuário será remetido a um outro endereço na web através de hipertextos multimodais que explora diferentes sentidos. Então pode ser música, pode ser a visão, ou seja, uma imagem, pode ser a leitura. E neste endereço encontrará mais informações sobre a informação anterior. Deu para entender aí o que é o hipertexto? Voltando aqui aos suportes. Existem os chamados suportes convencionais e os suportes não convencionais, que a gente vai ver, ou incidentais, como a gente vai ver aqui. Suporte convencional. Suportes que foram elaborados tendo em vista a sua função de portarem ou fixarem textos. Então foram elaborados pensando realmente em materializarem textos. É o caso do papel, por exemplo, né? Pergaminho e por aí vai. Já os suportes incidentais operam como suportes ocasionais ou eventuais. Podem trazer textos, mas não são destinados a esse fim de modo sistemático, nem na atividade comunicativa regular. Então, alguns exemplos de suportes convencionais. O livro didático que você usa em sala de aula, o jornal, a revista, a televisão, o rádio, o telefone. Professor, o rádio é texto, é suporte de texto? Sim, textos orais, textos não verbais, textos orais que não são escritos.
Aqui nós temos outdoor, quadros de avisos, encarte, folder, faixas. Todos esses aqui são exemplos de suportes convencionais, que foram pensados, criados para a escrita dos textos ou para os textos orais. E aqui nós temos os suportes incidentais, que acabam virando suportes de texto, né? Mas não foram pensados com essa finalidade. Então nós temos aqui embalagem, para-choques. Ah, professor, a embalagem é para fazer texto. Não, a embalagem é para acondicionar um determinado produto, né? Acaba virando também um suporte. Nós temos aqui para-choques e paralamas de caminhões, que tem frases muito engraçadas, né? Geralmente os para-choques de caminhões. As janelas traseiras de ônibus, que são muito exploradas na cidade pela propaganda, né? Pela mídia, que geralmente costuma explorar esses espaços nos ônibus para promover determinados produtos, anunciá-los. Nós temos as roupas, né? Muita gente usa ou compra uma roupa ou usa roupa sem saber o que está escrito ali, principalmente quando se é uma língua estrangeira, né? Isso acontece muito com o inglês. Então, quando você veste uma roupa e tem algo ali escrito, aquela roupa é um suporte textual e você está comunicando alguma coisa, por mais que você muitas vezes não se dê conta disso. O próprio corpo humano, então, através das tatuagens, das pinturas que os indígenas faziam, né? E fazem, as paredes, os muros, paradas de ônibus, estações de metrô, calçadas e fachadas, tudo isso daqui não foi pensado para serem suportes textuais, mas acabam virando suportes textuais, por isso são chamados de suportes incidentais. Então, pessoal, a atividade é bem simples. Basta você aqui, identificar o gênero e o suporte que está sustentando esse gênero, esse texto. Então eu coloquei 3 textos diferentes aqui. Eu tenho o texto da letra A, que é essa primeira imagem. Então aqui ao lado você vai colocar qual é o gênero e qual é o suporte que está sendo utilizado. Aqui na letra B, mesma coisa. É um outro gênero textual e é um outro suporte. E aqui na letra C também, outro gênero textual e outro suporte sendo utilizado. É isso que vocês vão fazer. Eu estou deixando também um link na plataforma com uma aula em que o professor explica um pouco mais sobre essa questão dos gêneros e dos suportes textuais. Se ficar aí alguma dúvida, você pode mandar nos comentários. Eu respondo assim que puder. Espero que todos consigam responder e devolver, que é muito importante. Então desejo a todos bom trabalho e boa noite.